Alguns estudiosos consideram que a origem desta marca é outra das zombarias a um costume sagrado entre os judeus. Quando o judeu orava, usava filactérios sobre o braço esquerdo e sobre a fronte. Os filactérios eram pequenas caixas de couro com rolos de pergaminhos onde estavam escritos várias passagens bíblicas. Quem usava estes filactérios demonstrava ser um judeu devoto. No entanto, a maioria dos estudiosos defende a ideia de que o pano de fundo do tema da marca da besta é o caragma imperial. Os papiros dos primeiros séculos nos fornecem evidências de que os documentos comerciais oficiais tinham de ter o nome e a imagem do imperador estampados. Isso era chamado de caragma, a palavra que aparece no texto traduzida em português por marca. O termo caragma pode provir de mais de um costume sagrado. Nos tempos antigos, tal como agora, os animais com frequência eram marcados com o nome do seu proprietário. Isso também ocorria com frequência no caso de escravos, os quais eram reputados pouco mais que animais. Paulo usava esse fato para ensinar uma lição espiritual. Ele trazia a caragma de Cristo em seu corpo. Às vezes os soldados se marcavam com o nome de algum chefe por quem sentiam grande respeito. Lê-se em Macabeus 3, versículo 29, que Ptolomeu o Filadelfo compeliu alguns judeus alexandrinos a receberem a marca de Dionísio, a folha da Hera, o que supostamente os identificava como seus devotos. Era comum que os adoradores de certas divindades ou ídolos mostrassem sua lealdade deixando-se marcar com símbolos ou nomes, algumas vezes com tatuagens e outras vezes a fogo, o que deixava marcas permanentes. Em certo sentido, é o equivalente ao costume moderno de tatuar o corpo com a imagem ou o nome de uma pessoa muito querida. Todo contrato de compra ou venda tinha um caragma, um selo. Sobre este selo estava inscrito o nome do imperador reinante e a data. O selo imperial era o sinal de um contrato que se tinha celebrado e tinha sido aceito. Todo o dinheiro tinha gravado a cabeça do imperador e uma inscrição com seu nome, para demonstrar que lhe pertencia. No entanto, além dessas interpretações, muitos estudiosos consideram que a marca da besta pode relacionar-se com o certificado recebido pelos que queimavam incenso e rendiam culto ao César, o qual constava que tinha cumprido a lei. Esse certificado era uma espécie de seguro contra a perseguição e a morte e dava o direito de comercializar. Este certificado de culto só podia ser obtido pelo cristão se ele renegasse sua fé e seu Senhor. Quando tinha o certificado na mão, era catalogado como adorador de César e negador de Cristo. Em nossa análise do capítulo 7, vimos que às portas da grande tribulação, o povo de Deus foi selado em suas testas, protegendo-o da própria ira. O selo que Deus colocou na testa dos 144.000 certamente não é uma marca visível. É um símbolo que expressa a proteção divina. A intenção pode ser que a marca da besta seja uma imitação da marca de Deus. Aqui aparece a marca do grupo antagônico, sobre a mão direita ou sobre a testa, caracterizando os adoradores do diabo. A marca consistia no nome da besta ou no número do seu nome, implicando a recepção deste sinal em fidelidade ao anticristo e também na possibilidade ou não de comprar e vender. Isso significa que todas as atividades econômicas serão centralizadas de alguma forma na pessoa do anticristo, para que o mundo passe a depender dele inteiramente. João prevê que a besta, com a ajuda do falso profeta, assumirá poderes totalitários com controle completo de toda a política, religião e economia do mundo, com o objetivo de levar toda a humanidade a adorá-la. Este versículo diz que o número da besta é 666. É muito provável que se tenha feito mais esforços para decifrar esta passagem que os dedicados a qualquer outro versículo das Escrituras. Quem é esta besta diabólica, demoníaca, cujo símbolo é o número 666? Devemos lembrar que os povos antigos careciam de cifras e empregavam as letras do alfabeto para escrever os números. A letra A é o 1, a letra B é o 2 e assim sucessivamente. Sendo assim, toda palavra, e em especial todo nome próprio, também pode ser um número. As interpretações com relação aos números 666 são infinitas. Visto que é o nome da besta, todos se empenham em adaptá-lo ao nome de seu mais acérrimo inimigo. Assim, é como se chegou a afirmar que se trata de Nero, Tito, Diocleciano, vários nomes de Papa, John Knox, Martinho Lutero, Calvino, Napoleão, Balaão, Hitler e muitos outros. Vimos desde o começo que o Apocalipse faz uso de vários símbolos.
O número 666 simboliza o maior inimigo da igreja, a encarnação do mal e o demônio. O que é estranho é que a chave para compreender este número deve ter se perdido muito cedo, pois nem sequer um estudioso como Irineu, que viveu no século II, a conhecia e só pôde fazer conjecturas. Irineu sugeriu que 666 poderia significar Euantas, aquele que floresce belamente, cognome de Dionísio, a divindade predileta daquela época. Ou Latenus, que significa latino, equivalente a Império Romano. Ou até mesmo Teitã, de Titã, um personagem lendário de um rebelde, ou o Imperador Tito. No entanto, a interpretação mais comum entre os estudiosos preteristas é que o número 666 se refere ao Imperador Nero, Neron Caesar. Obviamente, pensa-se em Nero por causa da lenda do Nero Redivivus. O anticristo, como um segundo Nero, terá as feições dele. Contudo, por que essa comunicação teria de ser apresentada de forma tão codificada como acontece aqui? Além do mais, o cálculo referente a Nero trabalha com o alfabeto hebraico ao invés do grego, que com certeza seria muito mais plausível. Outros estudiosos dizem que se trata do nome oficial do imperador Domiciano, que pode ser calculado no nome Domitianus Caesar ou através do que se comprova de achados antigos, como sendo Autocrator Caesar Domitianus Sebastus Germanicos. Por meio desse título, ele é emoldurado como o único soberano divino e imperador Domiciano. Em documentos, moedas e etc., nomes tão complicados eram abreviados. De acordo com o método de abreviação daquela época, muito documentado, contam apenas as seguintes letras: A, Kai, Domet, Seb e G, que trazem como resultado a escrita de letras gregas, a soma transversal de 666. Se levarmos em conta as condições do surgimento do livro, esse cálculo com o título oficial imperial de Domiciano merece credibilidade genuína. Ele acabara de ordenar em lei aquela blasfêmia, o seu próprio endeusamento, e começava a implantá-la por meio de seus obsequiosos sacerdotes. Esse título ofensivo do imperador que governava naquela época, sem sombra de dúvida, pode ter sido, nesse caso, o ponto de referência necessário para solucionar um enigma gemátrico. Caso esta interpretação esteja correta, João estaria acusando o imperador Domiciano de ser uma concretização da besta anticristã, e o sumo sacerdote, que começa a se movimentar na província da Ásia, de ser o profeta de mentira, o falso profeta. E cada membro da igreja que se deixava enquadrar nesse esquema devido a qualquer circunstância devia saber que estava carimbado pela besta. Também é possível que o número queira ser algo simbólico. Se o número do Messias, Jesus em grego, totaliza 888 e 7 é o número perfeito, pode ser que a intenção seja que 666 seja o símbolo para o que o homem é capaz de fazer de melhor, impossibilitado de alcançar a perfeição. Este pode ser o significado da frase "é número de homem". Entretanto, grande parte dos estudiosos considera que, embora João tivesse em mente uma figura histórica para o anticristo que representasse sua manifestação naquela época, ao mesmo tempo, ele tinha em vista uma força impessoal anticristã que perpassava o fim dos tempos. Portanto, podemos considerar que este é um conhecimento de uma situação futura que dependerá do desenrolar da história para o seu pleno entendimento. No momento em que o anticristo surgir, os discípulos de Jesus saberão usar este número simbólico para confirmar a sua identidade.